como é que tu chegou até aqui? O que que te fez e o que que te levou pro branding? Bom, eu sempre trago a história, né, que eu me formei em administração e depois eu fui trabalhar com meu pai, que ele tinha uma empresa de calçados, né, então a gente chegou a 2.000 funcionários, a gente trabalhava muito com exportação, então a gente fazia toda a produção, colocava a marca do exterior e vendia, né, chegou um momento ali que teve a crise também do mercado externo, a gente começou a olhar mais para o mercado interno, para as oportunidades, e aí meu pai me trouxe, por que a gente não cria a nossa própria marca, né, de calçados, a gente agrega valor, a gente vai poder construir e ganhar muito mais dinheiro, né, em cima da nossa própria marca. E aí, o sonho de todo mundo, né, Rafa, ter uma marca de alto valor, que se diferencia. A gente só não sabia os desafios que a gente ia viver nessa construção, né? Então, ali a gente começou a desenvolver e eu passei uns anos com meu pai. Só que eu percebi que a gente não tinha estratégia, né? Nem de posicionamento, nem de como a gente chegaria nos objetivos que a gente desejava, a gente não tinha um público-alvo definido, a gente não tinha uma personalidade de marca. Então, cada consultor que vinha nos dizia uma coisa: vocês têm que contratar aquele fotógrafo, vocês têm que fazer o site assim, vocês têm que fazer o design do produto dessa forma. E a gente ia seguindo. Né? Só que a gente não tinha uma identidade, a gente não conhecia quais eram os nossos diferenciais. E aí a gente se perdia, né? Então a gente fez ali muitos investimentos, perdeu tempo, perdeu dinheiro e no final não conseguiu construir o que a gente desejava. E foi nesse momento que eu pensei, olha, eu preciso entender um pouco melhor como criar uma marca de valor, né? Qual é o método que a gente usa, como é que a gente descobre esse posicionamento, constrói isso, para aí sim conseguir construir marcas de valor, né? E aí eu fui para Milão, então onde eu fiz meu master lá em branding, e estudei lá, né? Milão é o lugar do branding, lugar do design, então aprendi com todas aquelas marcas que são centenárias e que constroem valor há muitos anos. E depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei, essa marca já não existia mais, ela não se sustentou, né? E aí eu fui trabalhar numa agência de branding mesmo em Porto Alegre, onde o primeiro projeto, inclusive, que eu fiz de branding foi o rebranding dos Correios, né? Então, tive a oportunidade de olhar para toda a estratégia dos Correios, para o redesign dessa marca, que hoje eu vejo, né? E eu tenho tanto orgulho também de ver essa marca tão especial para todos os brasileiros, que todo mundo conhece. Então, já voltei aí com um primeiro projeto bem importante. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Qual era o desafio que vocês estavam enfrentando na época, além, né, de se comunicar no mercado, que fizeram vocês enxergar, cara, a gente precisa de uma marca de valor, que foi o que levou vocês a fazerem todo esse movimento? O que estava pegando lá na época, na fábrica, que fizeram vocês pensar, cara, a gente precisa se posicionar? Era dificuldade de vendas? O que estava pesando ali no processo? Não, na verdade, assim, né, Rafa, a gente tinha muito resultado, só que a gente botava a marca do cliente final lá, né, da Ralph Lauren, da Puma, por exemplo, né? Então a gente ganhava uma margem boa ali, mas a gente não ganhava como uma marca que consegue cobrar mais porque ela tem mais valor. Então esse era o pensamento, né? Como é que a gente constrói uma marca de valor que a gente pode também ter um resultado maior? Só que, para fazer essa construção, existem decisões estratégicas, existem investimentos. Então, eu acho que os empresários hoje, eles não têm essa noção. Inclusive, as marcas pessoais, né? Eu quero me posicionar, eu quero ter uma marca. Esses dias eu fiz uma call e daí essa profissional falou para mim, eu quero ter uma marca porque eu tô cansada do meu segmento, então eu quero uma marca que eu vou criar e que ela gire sozinha. Aí eu falei, eu conto ou, né? As marcas não giram sozinhas, né? A gente tem que ter uma construção ali e uma estratégia para que isso funcione. Senão, não é só botar a marca no mercado, não é só criar um e-commerce, não é só ter um logo ou um produto que a coisa vai se vender sozinha, né? Tem toda uma construção. Então, acho que isso, às vezes, os empresários e as pessoas que querem criar uma marca, elas querem pular direto pro resultado, né? E isso não funciona, não existe. E hoje, assim, o que tu enxerga que é crucial o empresário ter quando se pensa em brand, né? Porque, vamos voltar um pouquinho. O que é o brand? Então, o branding é essa palavra meio difícil, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Mas ele significa só gestão de marca. Então, assim como a gente tem a gestão financeira, a gestão de RH, a gestão de marca, ela busca decidir com clareza quem tu é, quais são os teus diferenciais no mercado e como tu vai comunicar isso.
né? Então, ela visa tomar decisões para realmente gerar valor para tua marca, para que tu chegue nos lugares e nos objetivos, nos resultados que tu deseja. Então, isso é o branding, né? É quando tu entende a tua marca e tu faz a gestão dela todos os dias, tu toma as decisões que vão te levar para aqueles objetivos que tu deseja, né? E sem isso, que às vezes os empresários, não vão investir em branding, né? Vão direto para o marketing também, a gente perde, porque, que nem eu te disse antes na história que eu te contei, né? Sem estratégia, tu vai fazer investimentos errados, tu vai atirar para tudo que é lado, tu vai fazer um marketing para um público que tu não deseja. Então, tu vai errar, né? Sem branding, tu vai errar. Então, olhar para essa estratégia é a base de tudo para depois tu falar de comunicação, de design, de marketing e de canais, né? De Instagram, de e-commerce, enfim. É de dentro para fora. Exatamente. Né? É de dentro para fora, também pegando a visão do cliente, né? Entender o cliente, né? O quanto que aquele trabalho que a gente fez recentemente, relacionado à imagem pessoal, fez a diferença também, né? Pro meu olhar, para aquilo que eu estava fazendo. Porque eu decidi fazer algumas coisas sem estratégia. E o que aconteceu com aquilo ali? Né? A gente acaba tendo um impacto negativo, né? Uma coisa legal, assim, Rafa, é que às vezes as pessoas querem ser, hoje se fala muito, né? High ticket. Mas tu tá comunicando isso? Ou a tua comunicação, ela não tá alinhada? Os sinais que tu tá passando pro mercado estão gerando uma percepção errada de ti. Tu não tá conseguindo passar aquilo que tu deseja, né? E ali a gente tem o principal erro dos empresários ou de posicionamentos de marca pessoal, é que as pessoas querem uma coisa, mas elas estão comunicando outra coisa. E aí a gente não vai conseguir chegar, né? Onde elas desejam, elas não vão conseguir ser percebidas da forma como elas querem. Hoje, das marcas que tu já atuou, Grace, e de todo o resultado que tu gerou, qual foi o maior desafio que tu teve? Vamos pensar o seguinte, uma empresa que não transmitia tanto o high ticket, queria fazer essa construção de valor, mas teve que mexer em um monte de pilares, em um monte de estruturas, em um monte de em muitas partes da comunicação. Qual foi o maior desafio? Eu acho que eu vou te responder de uma forma diferente, Rafa. Eu acho assim, às vezes as pessoas querem ser, ou as empresas querem ser, alguma coisa olhando para o externo, né? Olhando para onde o mercado está indo, para as tendências, para o que aquele concorrente está fazendo, e elas esquecem que o diferencial mesmo está dentro, né? Entender o que tu tem de insubstituível, né? O Rafael hoje tem diversos mentores, como a gente comentou, né, no trabalho que eu fiz para ti. Mas por que tu é diferente? Isso não vai vir de fora, vai vir de dentro, né? Então eu acho que tá todo mundo olhando muito pra fora, é muito barulho, é muito conselho, é muito método, né? Muita fórmula secreta, e não é. A gente tem que entender no que a gente é insubstituível, qual é o nosso core, e traduzir isso de forma estratégica na nossa comunicação. Então, acho que esse é o maior desafio hoje, as pessoas entenderem que não é pra fora, que primeiro é pra dentro. E se permitirem esse mergulho, né, Rafa? E é uma das partes mais difíceis. Né? Eu tenho visto isso com alguns mentorados. Sim. Né? O quanto que é difícil a gente criar uma nomenclatura. Porque todo mundo quer se nomear. Né? Só que a gente não sabe muitas vezes como se nomear por não conseguir enxergar tudo aquilo que nós somos. Ou até a gente enxerga, mas a gente não consegue botar pra fora tudo isso. Traduzir isso. Né? Que dica tu daria pra uma pessoa que... Né, um profissional mentor, vamos pensar nos mentores, né? Ou um empresário que quer começar a se comunicar ou a se posicionar e talvez não tenha, né, a capacidade hoje financeira desse início de dar um passo no investimento de branding, por exemplo. Ou está muito distante de fazer isso. O que tu diria para ela olhar? Eu acho assim, Rafa, que sempre o profissional de fora ele vai conseguir trazer um olhar que a gente não enxerga. Né? Então, hoje, se eu contratar uma estrategista de marca para olhar para minha marca, ela vai conseguir me mostrar coisas que eu não enxergo, porque eu estou no meio do meu negócio, eu estou no turbilhão. Né? Agora, uma pessoa que não pode contratar, eu diria para ela observar, perguntar para os clientes, para os parceiros, por que tu comprou de mim e não comprou do outro? Né? Por que tu escolheu a minha empresa? Por que tu me escolheu como mentor? Essas respostas as pessoas vão nos dar, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Que a gente tem coisas, Rafa, que a gente tem talentos, né? A gente tem habilidades que a gente faz tão bem
que a gente não acha que é um diferencial. Mas para as pessoas pode ser um baita diferencial, porque elas não conseguem ter esse olhar, elas não conseguem fazer isso. Então, pra gente é normal, pra gente aquilo é uma coisa tranquila, né? Mas a pessoa vai me dizer, Grace, eu te contratei por causa disso, disso, disso. Eu, nossa, nem achava que isso era tão importante pra ti. Então, acho que perguntar para os outros é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala de marca pessoal, também entender na nossa jornada quais são os nossos talentos, o que a gente gostava de fazer, o que as pessoas sempre disseram que a gente é bom. Eu acho que isso, sabe? Trazer a percepção das outras pessoas sobre nós é bem importante. E sobre a empresa também. Às vezes eu vejo, e já presenciei, a pessoa querendo ir pelo mercado por aquilo que ela acredita que vende. Isso. Né? E aí, o que tá vendendo agora? E aí aí tu vai olhando, vai aprofundando, né? Aí em algumas sessões a gente vai observando que a pessoa, ela começa a ter a consciência de fato de toda a entrega dela. Ela vai lá, pede os depoimentos para as pessoas. Solicita ali uns depoimentos, vamos ver o que elas estão dizendo, elas dão os depoimentos, tá? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Né? Vamos entender um pouco mais. E aí a gente vai vendo, só que quando chega num ponto, tá, eu entendi. Eu entendi que eu ajudo a pessoa nisso, que a pessoa me contrata por isso, mas como que eu me nomeio? Né? Como é que eu vou... O que eu coloco ali na minha bio? O que eu coloco ali do lado do meu nomezinho para dizer quem eu sou ou o que eu sou? Né? E eu acredito que isso é uma parte difícil, que foi algo, né? A gente quer se diferenciar. Sim. Então hoje tô como awakener de mentor e empresários. Antes era mentor de mentores e empresários. Claro, a gente encontrou essa denominação, buscamos isso e entendemos que é isso a minha parte e a minha função e o meu ser, né? Agora, tá, e as outras pessoas? E as pessoas que estão ali fazem uma mentoria de negócios, uma mentoria financeira. Elas vão lá e colocam mentor financeiro. Mentor e consultor financeiro. Sim. Mentor e consultor de negócios. Como se diferenciar nesse caso? É que eu acho que tu tem que entender o que como mentor financeiro tu faz de diferente. Não é o que tu faz, é como tu faz. E o porquê tu faz, no que tu acredita. Então, esses valores, que é a tua essência, né? Que vão gerar conexão. Por que eu me conecto com esse mentor financeiro e não com aquele? Pela personalidade dele, pelo que ele acredita, pelo como ele faz as coisas, como ele ensina. Então, não é sobre o quê, né? As pessoas focam muito no produto, no serviço, mas é o como tu faz, é um diferencial. E o porquê tu faz. Eu acho que as pessoas se conectam também muito com propósitos, né? Com movimentos. Elas querem estar do lado daquelas pessoas ou daquelas empresas que acreditam na mesma coisa que elas, que estão construindo as mesmas coisas. Então, o branding, ele olha para isso, né? Para a essência, para traduzir isso e não para só falar de benefícios funcionais do produto ou do serviço. Porque isso, inclusive, né, Rafa, é super copiável. Então, qualquer um pode fazer a mesma formação que tu. Exato. E vai ter um... E tem outro detalhe, né? E agora tu falando, veio algumas clarezas. As pessoas, elas se colocam e querem colocar uma nomenclatura sobre aquilo que elas fazem, do que traduzir a essência dela. E aí não importa o que ela faz e a nomenclatura que ela vai dar pro cargo, pra função, pro papel dela perante o mercado. E muito mais sobre aquilo que é a essência, que é o seu porquê. Sim. Uma coisa bem legal que a Dai trouxe esses dias, né, que também trabalha com posicionamento de médicos, foi que se eu tirar o teu currículo e o que tu conquistou, as tuas conquistas, né, o que sobra, né? Quem é a Grace? Quem é o Rafa? Então, acho que as pessoas se conectam com isso, com o que a gente acredita, com o que a determinação, o que eu quero construir, o que são os meus valores, enfim, né? Então, vai muito além da minha formação. A minha formação tem alguns estrategistas aí, mas ninguém faz como eu faço. E é por isso que as pessoas se conectam comigo também. E isso define também o nosso público, inclusive. Né? Talvez não são todas as pessoas que vão se conectar contigo ou comigo e que vão querer se aprofundar em coisas que, né, vão mostrar coisas novas para elas. Tem pessoas conservadoras, não querem entrar nisso, querem manter, não querem ser inovadoras, não querem ser pioneiras, não querem ser singulares. Elas só querem seguir e tá tudo bem, né? A mesma coisa que todo mundo tá fazendo. E tá tudo bem. Só essas pessoas não são nossos clientes, né? Então, inclusive, esse posicionamento ajuda a gente a atrair ou expelir pessoas, clientes que têm a ver com a gente ou não. Muito bom.
Dentro, né, vamos lá, quando começou a mentoria comigo, pra vocês entenderem, a Grace, ela, além de me ajudar no meu posicionamento, hoje ela também é minha mentorada. Sim. E eu tinha o ponto que nós somos muito bons em vendas, mas não tinha o posicionamento. Quando a gente ajustou o branding, ajustou o posicionamento e conectou com o processo de vendas, pô, explosivo. No teu caso foi o contrário. Exatamente. Né? A Grace tinha um excelente posicionamento, mas não tinha um processo de vendas bem estruturado, e a gente criou essa conexão e também, explosivo, né? Branding e performance, Rafa, é o que todo mundo precisa. Branding e performance. E é legal isso porque grande parte das empresas não pensam nisso. Não. Ou acham que é só vendas, Só vendas. ou acreditam que é o marketing e que é o marketing que vai gerar venda. E tem muita gente fazendo isso, porque é mais fácil investir em tráfego do que tu montar uma equipe de vendas, do que estruturar uma equipe de vendas. Só que não adianta tu investir em tráfego se tu não tá bem posicionado, se tu não tá com o branding redondo. Tu vai morrer no desconto. Não adianta tu investir em marketing e não ter o time comercial. Tu investe em marketing, investe no time comercial, mas tá desalinhado.